Então vamos lá, agora a gente vai ler aqui os 4 capítulos numa sequência só. Aos 30 anos, aos 30 anos de idade, Zaratustra deixou sua pátria e o lago de sua pátria e foi para as montanhas. Então aqui ele já começa com a imagem de alguém que na tradição da filosofia vai fazer o movimento ascético, né? Que é você buscar a elevação espiritual, você buscar sair do que é mundano, do que é cotidiano, para você tentar alcançar o belo, tentar alcançar as leis universais, tentar alcançar a linguagem do cosmos, né? Tudo isso é um conceito da filosofia grega, que tem a ver com a tradição do ascetismo, que é justamente você se apartar do mundo para você poder realizar com dedicação as meditações que vão fazer você ampliar a sua consciência e o seu saber filosófico, né, em relação às coisas do mundo. Então, aos 30 anos, Zaratustra deixou sua pátria, então ele deixa o ambiente onde ele está e o lago da sua pátria. Por que ele usa a pátria e o lago da pátria? Se ele já tinha mencionado que ele se afastou, por que repetir a questão da pátria, só que agora em relação ao lago? Porque o lago ele tem esse simbolismo de uma água represada, né? Ou seja, são ideias que já estão consolidadas. Diferente, por exemplo, do oceano, que é o mar aberto, que ele tem o símbolo em relação ao psiquismo, né? À mente, ao inconsciente. Então, o inconsciente é onde, por exemplo, o artista vai buscar criatividade para gerar uma obra de arte. No lago, não. No lago é onde já estão as ideias que estão consolidadas, né? Então, o Zaratustra ele vai se afastar disso para ir para a montanha. A montanha onde? No topo, né? No lugar alto, distante, que é justamente para fazer essa sinalização do ascetismo. Então, ele vai buscar um lugar superior, vazio, silencioso, para que ele possa se afastar do espírito de época e do cotidiano, para ele poder buscar o entendimento por si próprio das coisas do mundo. Ali gozou do seu espírito e de sua solidão, e durante 10 anos não se cansou. Aí aqui já tem um outro simbolismo importante, que é por que 10 anos, né? Ele poderia ter ficado 7 anos, 5 anos, 8 anos, mas por que ele ficou 10 anos? Porque 10 anos representa um ciclo completo na escala decimal, que é a principal escala matemática que a gente tem, que também está relacionado com a tradição pitagórica, que é uma das primeiras escolas, grandes escolas da filosofia grega. Então, ele ficou 10 anos lá sem se cansar, e ele vai se cansar depois de 10 anos. Por quê? Porque depois do zero e passa pelo estágio um 2 3 e completa o 10, ele completa um ciclo, ele completa um giro, ele completa uma transformação. Então, depois de 10 anos, ele se transforma. Por quê? Porque completou um ciclo decimal inteiro. E ele volta pro um de novo. Então, ele volta pro um, mas agora o coração dele está mudado. Mas, enfim, seu coração mudou. E um dia se levantou com a aurora. Então, no dia que ele completa o ciclo, ele se levanta junto com o sol. Ele se levantou com a aurora. Então, Zaratustra acorda junto com o sol. Então, o Zaratustra ele está agora num estado de afirmação. Por quê? Porque ele está pareado com o Sol, ele está emanando a sua luz. Ele não está oscilando, ele não está vacilando no sentido de que nem fosse um movimento planetário, né? Ele não, agora ele está numa fase estelar dele, né? Então ele está sincronizado com o Sol. E por isso ele já. A primeira coisa que ele faz depois que ele se levanta, junto com o nascer do sol, é ir falar com o sol. Foi para diante do sol e assim lhe falou: Ó grande astro, que seria da tua felicidade se não tivesse
aquele que iluminas. Então, ele pergunta para o Sol, o que seria de você se você não tivesse a quem iluminar? E aqui já entra uma reflexão muito importante, muito interessante, que é a nossa questão da coexistência, né? Que é tipo assim, hoje a gente fala muito de qual que é o seu valor, quem que é você no mundo, qual que é o seu diferencial, né? Tem muito isso na questão de mercado, e a gente, através dessa perspectiva, a gente fica inclinado a se enxergar a si próprio de uma forma isolada, né? De tipo, quais são os meus atributos, o que que eu tenho de bom. Mas aqui, se você vê, o Zaratustra, ele levanta um questionamento importante, que é, o Sol só é o Sol porque tem um sistema solar. Porque tem Mercúrio, porque tem Vênus, porque tem a Terra, Marte e todos os planetas orbitando em volta do Sol. Isso faz com que ele seja o sistema solar. Agora, se não tivesse esses planetas orbitando o Sol, ele seria só mais uma estrela vagante e solitária no universo e ele não teria essa importância de Sol, né? Então, o Sol tem muito a ver com o significado que nós damos para a estrela que está no centro do nosso sistema também, né? Então, a luz que gera vida e que tudo que a gente conhece sobre vida está diretamente ligado pela dependência da luz solar, também tem esse mesmo valor de volta, que é porque o Sol pode iluminar porque todas as coisas estão aqui para o Sol poder iluminar, é que essas coisas podem ter vida, né? E por que que ele coloca essa questão aqui logo de cara? Porque o Zaratustra, ele é um livro que ele é escrito numa fase onde o Nietzsche ele já está sofrendo muito com o ostracismo que ele vivia em relação às suas ideias, né? Então ele já tinha publicado vários livros, ele já tinha tentado divulgar, ele já tinha tentado entregar em mãos para pessoas que ele consideraria que seria interessante e que poderiam inserir ele na questão dos grandes diálogos filosóficos da época, mas basicamente o pessoal tratava ele como tipo alguém extremamente rebelde ou alguém que queria subverter a ordem, alguém que estava querendo desmantelar o que era já considerado como clássico, né? E então, basicamente, os livros dele antes do Zaratustra foram todos ignorados. E ele precisava lidar com isso, que é ele queria se inserir no debate filosófico, mas as pessoas responsáveis por engrossar esse caldo e coordenar, né, o que seria o movimento cultural da época, não sentia que valia a pena dar espaço para ele. Então, ele já tem esse questionamento aqui no livro também, que ele é um livro que ele está escrevendo com essa raiva, né? E que ele também quer confrontar essas pessoas que, de alguma forma, taxaram que ele não era filósofo o suficiente para poder ter as suas obras levadas a sério. Então, aqui ele coloca: o que seria da tua felicidade se não tivesse aqueles que iluminas? Então, o Nietzsche está passando exatamente por isso na época que ele está escrevendo o livro, que é ele é alguém muito estudado que abandonou, né, teve que largar a cátedra de professor por conta de uma questão de saúde. Era alguém que sentia que tinha muitas ideias boas para poder ajudar o espírito de época a melhorar, né? Não melhorar porque ele fala contra isso, mas a avançar, né? A caminhar em direção ao futuro, a sair do limbo das ideias retrógradas que impedem com que a humanidade avance.
Então ele sentia que ele tinha bastante contribuição para dar em relação a isso, mas ao mesmo tempo não tinha ouvidos o suficiente para a vontade dele para receber essas ideias. E isso trazia muita angústia para ele, né? Então, o que seria da tua felicidade se não tivesse aqueles que iluminas? Então, como que o filósofo Nietzsche pode ser feliz se ele não tem ninguém para poder contemplar as obras minimamente do que ele escreveu e poder dar um retorno para ele para falar assim, pô, eu concordo com você, eu acho que as suas ideias estão à frente do seu tempo, é difícil você conseguir ter tração agora, mas eu acho que no futuro esses seus livros vão ser importantes. Então, de uma certa forma, ele teve que captar isso sozinho. Então, é muito interessante quando ele afirma no Etiomo, que é o último livro dele, autobiográfico, que tem aquele sumário: por que sou tão sábio, por que, por que sou tão sagaz, por que escrevo tão bons livros, né? Com essa prepotência. E lá ele fala, tipo, ó, meu, eu não tô nem aí que vocês não estão afim de levar Zaratustra a sério agora. Tipo, no futuro vai ter uma religião só para o Zaratustra. É um dos melhores livros já escritos. Então, tenta se colocar nesse lugar também do escritor, né? Eu acho isso muito bom. Enxergar essa dinâmica do Nietzsche com o personagem aqui na obra, né? Porque ele poderia ter falado qualquer coisa, mas ele pergunta já logo de cara, tipo, que seria da tua felicidade se não tivesse aqueles aqui em Luminas? E essa é uma das principais perguntas filosóficas que tem. Por quê? Porque o nosso valor ele está diretamente relacionado com as pessoas que a gente se conecta, com o que a gente proporciona para o meio, né? Para o coletivo, para o todo. Então, o que você faz para as outras pessoas e como elas recebem isso diz muito mais sobre a felicidade do que você ser capaz de ser uma pessoa tranquila, por exemplo. Tipo, você pode ser uma pessoa tranquila e não ser feliz justamente porque você não produz valor para ninguém, só para você mesmo, né? Quantas pessoas sofrem de alguma crise existencial ou de alguma forma de perda de vontade das coisas, justamente porque se isolou tanto ao ponto de não ter mais a quem iluminar, né? É basicamente isso que ele está colocando aqui nessa reflexão. Então, o que seria da tua felicidade se não tivesse aqueles que iluminam? Há 10 anos vem até minha caverna. Já te teria saciado de tua luz e dessa jornada. Sem mim, minha águia e minha serpente. Então ele brinca, né? Que é se Se você não tivesse eu, a minha águia e a minha serpente para iluminar, você ia ser só um solzinho. Tipo, você não ia ser o sol, você ia ser um solzinho, você não ia ter eu para iluminar, entendeu? Isso é legal aqui. E aí já entra um simbolismo carregado da mesma coisa que eu falei em relação ao coração, e você escolher o símbolo do coração. Por que que ele escolhe uma águia e uma serpente? Um é um pássaro, é um animal que voa, uma ave de rapina que está no topo da cadeia alimentar. O outro tem a serpente, que é basicamente um dos animais de simbolismo mais forte em relação à questão do pecado, né? Da corrupção, da, da vontade de. Como que a gente pode dizer? Não de ser o vilão, mas assim, de ser o mais forte, né? De ser superior. Então, por exemplo, a gente tem a serpente também no Harry Potter, com a Sonserina, ou a gente tem a serpente no Naruto, com o Orochimaru e o Sasuke. Então, quando você vê a serpente numa obra literária, automaticamente ela já evoca alguns sentimentos que estão por trás da história do símbolo, né? Então ele não escolheu a águia nem a serpente à toa aqui, né? A águia representa o intelecto, a nossa capacidade de voar
mesmo estando condenados a ficar preso no chão. Mesmo que a gente não tenha nascido com asas, nosso pensamento voa. E se você tem um pensamento de águia, então você consegue voar mais alto que todos os que voam, e você consegue captar as coisas melhores do que os outros que voam. E, consequentemente, se você tem uma mentalidade de águia, você vai se tornar uma pessoa perigosa. Por quê? Porque as suas ideias são perigosas. E era como o Nietzsche era tratado, uma pessoa de ideias perigosas. Então, Zaratustra ele tem a águia e a serpente, mas de quem é essa águia e essa serpente? É do Nietzsche, né? E ele empresta ali para o Zaratustra para aumentar o peso dele ali, porque o Zaratustra original, ele não é um profeta que vai ensinar para as pessoas que você tem que saber cultivar a sua águia ou sua serpente interior, né? Então, ele coloca isso, que é, você é o sol porque você tem a gente para iluminar aqui, mas nós te esperamos a cada manhã, tomamos do teu supérfluo e por ele te abençoamos. Então, você fez o básico, que é o que você faz de sempre, de forma estática, monótona, repetitiva, que é entregou o quanto de luz você podia entregar naquele dia, e mesmo assim a gente te abençoou. Então a gente agradeceu pela oportunidade de poder viver mais um dia, de receber a luz do sol e poder continuar aqui aproveitando da montanha, da solidão e do espírito. Olha, estou farto de minha sabedoria, como a abelha que juntou demasiado mel. Necessito de mãos que se estendam. Então aqui ele conclui justamente essa hipótese, né, da questão da felicidade que estava aberta ali quando ele interpela o Sol. Então aqui ele confirma isso, né, tipo, você não está mirabolando, né? Ele questiona o Sol e logo depois ele completa com uma outra metáfora, um outro simbolismo. Estou farto de minha sabedoria, como a abelha que juntou demasiado mel. Então o mel tem a ver com ser uma das especiarias mais valiosas, porque ela é difícil de você conseguir armazenar, né? Você conseguir ser um. Demorou anos para a gente conseguir desenvolver uma técnica onde a gente conseguisse cultivar abelhas para poder ter uma produção abundante de mel. Então, o mel sempre foi uma especiaria rara, uma das formas mais nobres, mais aristocratas de conseguir uma forma de açúcar limpa, né? Então ele juntou, a sabedoria dele se acumulou que nem o mel. E o que as abelhas fazem quando elas acumulam demasiado mel? Elas vão embora, elas vão montar, elas vão procurar um outro lugar para fazer uma nova colmeia, porque a colmeia anterior está com tanto mel que já não tem mais relevância para elas, elas já cumpriram a função delas ali, elas já acumularam mel, já criaram uma reserva e agora elas têm que ir em busca de começar uma colmeia nova. Então ele está farto da sabedoria e ele necessita de mãos que se estendam. Então ele está infeliz, o Zaratustra, mas não o personagem, o Nietzsche, né? Então ele está transbordando isso aqui, Kelly. Eu preciso de alguém que queira absorver a sabedoria que eu acumulei em todo esse tempo. Por quê? Porque o que seria da sua felicidade se você não tivesse a quem iluminar? Quero doar e distribuir, até que os sábios entre os homens voltem a se alegrar de sua tolice e os pobres de sua riqueza. Então aqui ele já brinca com aquele provérbio que ele usa os loucos, que era como Nietzsche era considerado, né? Por causa do anticristo, ele usa os loucos para confundir os sábios, né? Então ele brinca aqui que eu quero voltar a distribuir o mel para que os sábios voltem a se alegrar da sua tolice, né? Que é a ideia dos fariseus, e os pobres, eles se sintam ricos, que é justamente a ideia de quem reparte algo com quem supostamente não era para receber algo repartido por alguém que tem, né? Para isso devo baixar a profundeza, como fazes à noite.
quando vais para trás do oceano e leva a tua luz também ao mundo inferior, ao astro abundante. Então, para isso, ele vai ter que sair da montanha, ele vai ter que baixar a profundeza. Então, assim como o sol sabe que ele não pode ficar o dia inteiro brilhando lá em cima, porque senão a vida também teria seus problemas, se o sol não tivesse o seu movimento. Então, assim como o sol tem a sua hora de se pôr para dar vez para a Lua, para que a gente possa ter essa dicotomia entre a luz solar e a luz lunar, o Zaratustra também não pode ficar ali em cima da montanha só aproveitando da sua sabedoria. Ele precisa baixar a profundeza para ele poder levar a luz dele ao mundo inferior, né? Então, quem que é o mundo inferior? A noite, onde não tem iluminação, onde não tem a sabedoria. É ali embaixo da montanha, onde está o cotidiano, onde está o dia a dia. Devo assim como tu declinar, como dizem os homens aos quais desejo ir. Então me abençoa, ó olho tranquilo, capaz de contemplar sem inveja até mesmo uma felicidade excessiva. Então ele pede a benção do sol, que é o olho tranquilo, que ele é capaz de contemplar sem inveja até mesmo a maior felicidade que ele encontrar por aí, né? Porque a felicidade é o principal objeto da inveja, né? Porque quem não consegue se sentir feliz, quem não consegue se sentir bem, automaticamente vai se sentir ofendido ou vai se sentir desagradado se tiver alguma pessoa bem resolvida, tranquila perto dela. Então ele pede a benção por quê? Porque ele está no espírito do sol lá, então ele está gozando da máxima felicidade, da máxima iluminação, da máxima sabedoria. E quando ele, com esse espírito livre, iluminado, e aí ele está fazendo uma brincadeira irônica aqui, claro, né? Mas ele está colocando isso, que é o problema dos ascetas, né? Que é tipo, toda vez que um asceta ele vai para a montanha e ele volta para tentar compartilhar da sabedoria dele, o que a gente vê com a história dos sábios filósofos, cientistas, grandes escritores que desafiam as ideias da sua época. Eles não são recebidos, eles não são bem recebidos, né? Por quê? Por causa de, porque eles carregam essa felicidade dentro deles. A felicidade deles é tão grande que eles conseguem produzir mudanças na história do conhecimento, né? Então eles forjam uma obra de arte nova, eles forjam uma ciência, um avanço para a ciência, eles forjam uma contribuição para a história da filosofia, e ao invés disso ser recebido como alguém que quer distribuir o mel de bom grado, não, é recebido como uma ofensa, né? Por causa da inveja, que é o que ele está colocando aqui, né? No Zaratustra. Então ele está pedindo a benção do sol porque ele sabe que ele já vai descer e vai ser osso quando vai ser difícil quando ele chegar lá embaixo para tentar compartilhar o mel. Então ele está pedindo a benção do olho tranquilo, que é o sol é o único capaz de observar a felicidade de todo mundo e é o único que não se incomoda com isso. De resto, você sendo humano, uma hora ou outra por você ser um ser falho, um ser pecador, uma hora ou outra a felicidade de alguém vai te incomodar. Aí, como você vai lidar com essa inveja, aí vai depender de você, mas o sol é o único que está a parte disso. Então ele pede a bênção do sol. Abençoa a taça que quer transbordar, para que a água dela escorra dourada. A água dourada, é o mel, né? E por toda parte carrega o brilho do teu enlevo. Então ele quer oferecer a sabedoria dele como mel, assim como o sol oferece a luz dele para fazer a manutenção da vida. Olha, essa taça quer novamente esvaziar-se, e Zaratustra quer novamente se fazer homem. Assim começou o declínio de Zaratustra. Então ele poderia colocar assim: assim começou a história de Zaratustra, né, para deixar o suspense, mas ele já coloca aqui que é o declínio de Zaratustra. Por quê? Porque o Zaratustra ele está sendo irônico aqui, ele está sendo enfeitiçado
Ele está por essa ideia de que dessa vez vai dar certo, dessa vez ele vai ser o Messias, o sábio, que vai voltar das montanhas, iluminado, que vai compartilhar o mel e que dessa vez as pessoas vão receber de bom grado esse mel e não vão sentir inveja do Zaratustra. Então, ele quer se fazer homem. Então, pô, se ele aprendeu a viver bem solitariamente, por que que ele não fica por lá? Não, alguma inquietação dentro dele diz que ele deve voltar, descer a montanha e compartilhar isso. Só que ao fazer isso, ele vai voltar a ser homem de novo. Ele vai perder esse espírito ascético que ele conquistou indo para as montanhas. Então, assim começou o declínio de Zaratustra. E aí pega bem essa parte aqui do declínio dele, porque ele vai ser diretamente até o último capítulo que a gente leu, que é o terceiro, é o quarto. Ele vai ser diretamente, ele vai destrinchar essa questão do declínio. Ele vai ter um capítulo só para esse, que é o quarto. Então guarda bem isso, que ali começou o declínio de Zaratustra. Então ali vai dar ruim para o Zaratustra. Por quê? Porque ele quis sair da montanha e quis levar a sabedoria dele para o povo, achando que ele poderia ser um representante do sol na Terra. E aí eu faço essa pergunta para você. Você conhece alguma história ou alguém que de alguma forma afirmou que era a representação do Sol na Terra e que essa pessoa era mais próxima de Deus possível em relação aos outros? E se isso foi bom para quem disse isso? Porque tem várias tradições mitológicas esse símbolo, né? Tanto que, por exemplo, na, na monarquia absolutista francesa, pré-revolução francesa, o rei que cai era o rei Sol, né? Era o último rei da França, era o rei Sol. Então, não é à toa que o nome do último rei da França, que vai começar a marcar o fim do absolutismo, chama Rei Sol. Zaratustra, aí vamos agora ao capítulo 2. Zaratustra desceu pela montanha, sem deparar com ninguém. Chegando aos bosques, porém, viu subitamente um homem velho, que havia deixado sua cabana sagrada para colher raízes na floresta. E assim falou o velho a Zaratustra. Não me é estranho esse andarilho. Por aqui passou há muitos anos. Chamava-se Zaratustra, mas está mudado. Naquele tempo, levava as tuas cinzas para os montes. Ó, aqui é importante, ó, por quê? Porque existe uma questão no ascetismo, um debate filosófico em relação a quem se aparta do mundo para poder buscar uma iluminação, que é o ressentimento, né? Que o Nietzsche ele denuncia bastante. Então, qual que é a natureza, qual é o impulso, qual que é o desejo de quem se afasta? É de alguém que está de bem com a vida? Geralmente não é, né? Geralmente quem faz esse movimento ascético é alguém que já está sofrendo bastante aqui, não está aguentando, e aí, como último refúgio, busca esse isolamento, e aí nesse isolamento ela adquire novos significados, e esses novos significados permite ela se criar uma casca, uma armadura para poder lidar com o fato dela não se dar bem na sociedade, né? Então, o Zaratustra, ele não foi para a montanha porque ele estava de bem com a vida, né? Ele foi para a montanha, como o santo fala aqui, naquela época, levava suas cinzas para o monte. Então, o Zaratustra, ele era alguém ressentido. E aqui, esse símbolo, essa metáfora denota isso, que é levava as tuas cinzas. Então era alguém que já estava em cinzas. E ele precisou levar as cinzas dele para o monte para poder se regenerar. Né? E isso está ligado com o simbolismo da fênix, né? Que é o pássaro de chamas que renasce das cinzas.
E tem um aforismo famoso do Nietzsche também, né, que ele fala como como querer se renovar sem antes se tornar cinzas. Então, para você poder dar luz a algo novo, para você poder criar uma fênix, você vai precisar se transformar em cinzas. Então não adianta você querer preservar a estrutura, você tem que deixar a estrutura toda ruir para que algo novo possa nascer dali. Esse é um conceito filosófico que também tem bastante discussão na tradição da filosofia, né? Que é a questão da reforma, do conservador e do revolucionário, né? O revolucionário quer transformar em cinzas, o reformador quer preservar o máximo das estruturas possíveis, e o conservador considera que nenhum outro, do jeito que tá, as coisas vão indo ok. Então, naquele tempo, levava tuas cinzas para os montes. Queres agora levar teu fogo para os vales? Quer ver que ele falou que ele não falou mel, ele não falou luz, ele não falou sabedoria, ele não falou paz, ele falou fogo, né? Então, aqui, então o velho, ele percebe que o Zaratustra, ele tá sim carregando essa questão do solar, né? O Zaratustra está num modo solar, mas para o velho ele não está levando luz, ele está levando fogo. Né? Então ele fala: quer levar teu fogo para os vales? Não temes o castigo para o incendiário? Sim, reconheço Zaratustra. Puro é o seu olhar, e sua boca não esconde nenhum nojo. Não caminha ele como um dançarino? Então, apesar do Zaratustra ter esse jeito, né, expansivo do sol, o velho admira isso nele, né? Ele fala, você pode até estar carregando fogo, mas você tem um jeito que é muito difícil de encontrar por aí, que é a peculiaridade dos excepcionais que, que conseguem suportar esse processo de se transformar em cinza para poder trazer à luz algo novo. Mudado está Zaratustra. Tornou-se uma criança, Zaratustra. Um despertado é Zaratustra. Que queres agora entre os que dormem? Então, você está mudado, você se tornou uma criança, que tem a ver com a filosofia do Nietzsche, o conceito da criança, e ele é diretamente relacionado com despertar, né? A questão de você sair da caverna, logo no começo, né? O sol vem até a caverna. Então, ele é uma criança e um despertado, né? Que não adianta, para o Nietzsche, não adianta você ser um despertado, ou seja, não adianta você sair da caverna, da Matrix, se você não tiver o espírito de uma criança. Porque se você sair da caverna ou despertar sem o espírito de uma criança, você vai se tornar um amargurado, como ele viu Schopenhauer, que era uma das principais referências filosóficas para ele, né? Então, no começo da fase do primeiro Nietzsche, ele tem o Schopenhauer como um professor, né, uma referência de um dos grandes filósofos, tanto que ele tem o texto dele, Schopenhauer, como um educador, e depois no Nietzsche 2 é quando ele rompe com o pessimismo do Schopenhauer e da tradição não ascética, que não acredita nessa questão de iluminação, de despertar e lida com o mundo de uma forma crua e sombria, né? Diferente dessa questão iluminada do sol. Então, que queres agora entre os que dormem? Vivias na solidão como no mar, e o mar te carregava. Ai de ti, queres então subir à terra? Ai de ti, queres novamente arrastar tu mesmo o teu corpo? Respondeu Zaratustra: Eu amo os homens. Por quê? Disse o santo. Fui para o ermo e a floresta? Não seria por amar demais os homens? Então o Zaratustra, ele pergunta para o Zaratustra por que ele está saindo da montanha e indo para a cidade. Ele fala, porque eu amo os homens e por amar os homens eu quero compartilhar esse amor com eles. E ele aqui de novo está fazendo uma ironia que é
Você conhece uma história de alguém que ama os homens e queria compartilhar com os homens e acabou não se dando, não dando muito certo esse plano de distribuir o seu mel para os homens? E aí o santo, ele responde para o santo, fui para o ermo e a floresta, então, por amar demais os homens, então você é o contrário de mim, santo, porque você ama tantos homens, você prefere morar, você prefere ficar distante dos homens, porque se você ficar convivendo com ele muito tempo, aí é difícil, né? É difícil amar a sujeira ali do morador de rua, é difícil amar é, o parente em casa que tem suas questões, é difícil amar o colega de trabalho que às vezes vai fazer uma coisa para passar na frente, né? É fácil amar os homens distante, né? Ali de uma egrégora, de uma catedral, onde você lida com um homem conceitual, né? Não no homem do dia a dia. Então aqui o Nietzsche ele faz essa provocação para o santo, que é você foi para o ermo e a floresta e, e você fez isso porque você ama muito os homens, né? Então, porque você ama tanto eles que você fala, eu vou ficar aqui cuidando da minha vida e a hora que eu tô bem eu vou lá para a cidade para nutrir esse amor pelos homens. Aí o Zaratustra responde: agora amo a Deus. Os homens já não. Ah, não. O santo responde pro Zaratustra: agora amo a Deus. Os homens já não amam. O homem é para mim uma coisa demasiado imperfeita. O amor aos homens me mataria. Respondeu Zaratustra: que fiz eu falando de amor? Trago aos homens uma dádiva. Não lhes dê nada, disse o Santos. Tira-lhes algo, isto sim, e carrega-o juntamente com eles. Será o melhor para eles se for bom para ti. Então o santo fala para o Zaratustra: não, você não tem que dar nada para eles, você tem que tirar, isso sim. Então aqui ele está fazendo uma provocação em relação a essas doutrinas que ficam afastadas da vida dos homens e quando se aproxima deles é para fazer com que eles deem alguma coisa, né? Que eles paguem algum tributo para o santo para que eles possam continuar sentindo que vale a pena. Por quê? Porque eles pagaram. E aí o santo fala, vai ser melhor para eles, porque vai ser melhor para você se você fizer isso, tirar-lhes algo, e para eles vai ser bom também, porque eles vão ficar acreditando que agora alguma coisa vai compensar esse pagamento que eles estão fazendo. E querendo lhes dar, não dê mais do que uma esmola, deixando ainda que a mendiguem. Aí ele já pega um pouco pesado aqui, né? Que é tipo, ele fala assim, além de tirar, então se você for dar alguma coisa, é só uma esmola, e ainda deixe que eles implorem e mendiguem para que você dê alguma coisa para eles. Aí, não, respondeu Zaratustra, não dou esmolas, não sou pobre o bastante para isso. Então, quem fica oferecendo migalha para os outros é quem é pobre de espírito, quem tem pouco para dar. E aí você tem pouco para dar, você fica contando nos dedos o quanto que você está distribuindo. Agora, se você tem mel, se você está abarrotado de mel, se você está extravasando luz, você não dá esmola, você simplesmente chega e distribui tudo que você tem para distribuir, porque você transborda. Então, não sou pobre o bastante para isso. O santo rio de Zaratustra falou assim: então cuida para que recebam teus tesouros. Eles desconfiam dos eremitas e não acreditam que viemos para presentear. Então aqui ele brinca com essa ideia de novo, né? Que é, então, toma cuidado com o que você vai entregar para eles, porque quando você chega com esse nível de vontade de distribuir, geralmente eles não recebem bem e eles ficam desconfiados, falando: quem que é esse aqui que brotou do nada e está distribuindo tesouro sem pedir nada em troca, sem pedir um pagamento?
Eles desconfiam disso, então eles não acreditam que você veio para presentear. Então, cuida para que eles recebam seu tesouro. Para eles, nossos passos ecoam como solitários demais pelas ruas. E quando deitados à noite em suas camas, ouvem um homem a caminhar bem antes de nascer o sol. Perguntam a si mesmos: aonde vai esse ladrão? Então, cuidado, porque como você é tão bem resolvido assim, solitário e alguém cheio de energia para distribuir, eles provavelmente vão inferir que você roubou isso de algum lugar e que você está trazendo para eles porque você quer manipular eles, né? Então, cuidado, Zaratustra, com o povo da cidade, que eles provavelmente vão achar que você é um ladrão. Não vás junto para dos homens, fica na floresta. Seria até melhor que fosse para junto dos animais. Por que não queres ser como eu? Um urso entre um urso, um pássaro entre os pássaros? E o que faz o santo na floresta? Perguntou Zaratustra. Respondeu o santo: eu faço canções e as canto. E quando faço canções, rio, choro e sussurro. Assim louvo a Deus. Cantando, chorando, rindo e sussurrando, eu louvo ao Deus que é meu Deus. Mas o que trazes de presente? Ao ouvir essas palavras, Zaratustra saudou o santo e falou: que poderia eu vos dar? Deixai-me partir, para que nada vos tire. E assim se despediram um do outro, o idoso e o homem, rindo como riem dois meninos. Então aqui é legal porque mesmo que o Zaratustra ele é o oposto, né, da questão de a relação com o divino do santo, eles conseguem se entender. Então o Zaratustra entende por que, que o santo foi morar na floresta e o santo entende por que, que o Zaratustra quer descer da montanha e quer levar a luz dele pro povo. E um fala, ó, meu, eu entendo, mas a minha escolha é diferente. E no final eles terminam rindo como dois meninos, que é isso, eles estão de alguma forma, mesmo sendo opostos, compartilhando a sabedoria. E quando você encontra alguém que, mesmo que ela tenha ideias contrárias à sua, vocês conseguem gerar tensão entre as ideias para produzir um conhecimento novo, então no final vai ser divertido para ambos, porque vocês vão estar operando na mesma estrutura de produção de sabedoria. Mas quando Zaratustra se achou só, assim falou para o seu coração: como será possível? Este velho santo na sua floresta ainda não sabe que Deus está morto? Então, aqui ele já faz o gancho com uma das suas principais obras, que é o aforismo 125, né, da Gaia Ciência, que é o homem louco que volta para que chega na cidade procurando com uma lanterna, fazendo referência ao mito do Diógenes, que andava com uma lamparina procurando um homem de verdade que soubesse filosofar. Então, o aforismo 125 do Nietzsche é aquele lá, que é o homem louco procura alguém que na cidade que saiba dizer onde que está Deus, e aí ele pergunta para as pessoas, onde está Deus? Onde está Deus? Ninguém responde. Ele fala, eu vou dizer para vocês onde está Deus. Aí ele começa, nós o matamos, vocês e eu, somos todos seus assassinos. E aí começa a declamação poética do louco que diz em relação a uma nova sociedade, que é a modernidade, que vem crescendo o ateísmo e perdendo a relação com o divino, né, com o sagrado, com o místico e com o simbólico. Então, é uma nova sociedade onde Deus está morto. O Deus está morto representa isso, é uma mudança de concepção de realidade. Então, o velho santo na floresta ainda não sabe que Deus está morto. Pausa para intervalo.